E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa engenhoca, sobre esse invento que é muito interessante, que ajudou muito o homem a romper, né, diversas barreiras em relação ao transporte. O que eu estou falando aqui é sobre o teleférico. O que é um teleférico, na verdade? Bom, como vocês perceberam aqui, o teleférico nada mais é do que um transporte sobre cabos. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, um bloquinho do nosso Lego e tenho aqui, né, as nossas manivelas, onde a gente vai girar e o cabo, né, ele vai se movimentando e levando, por exemplo, esse bloco, né, como eu coloquei aqui, de um lado para o outro, né? Se eu voltar, se eu inverter a rotação, ele vai para o outro lado e assim por diante. Esse sistema, né, de fios, a gente vai falar um pouquinho mais aí à frente com vocês, um pouquinho sobre a história, algumas curiosidades, vou falar também sobre alguns teleféricos no Brasil, mas ele é importante porque além de ser um meio de transporte que consegue, né, atravessar diversos obstáculos, como por exemplo depressões, ou levar uma coisa de lugares altos ou de um lugar mais baixo para um lugar mais alto, né? Ele também ele ajuda muito na indústria, por exemplo, quando você precisa fazer um movimento, né, de um local para outro, de algum equipamento pesado, por exemplo, até mesmo carros, tá? São transportados por via de cabos, ou não carro montado, mas partes, né, de um carro que tem que ir por exemplo, de um barracão para o outro, que eles estão, né, numa certa distância aí, né, mas para que não atrapalhe a passagem por baixo, que possa ter uma movimentação por baixo, ele é colocado por cabos, ou até mesmo dentro dos próprios barracões, né, das empresas. Então, ele é feito esse tipo de transporte, certo? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aí agora sobre eles. É importante a gente perceber, né, que para ter esse movimento, nós temos aqui, é lógico, o tio está usando a manivela, como aqui o tio é um pouquinho complicado, porque tem que ficar segurando, senão ele vai cair, mas a gente tem que virar, né, sempre para o mesmo lado. Porque se tiver um girando para um lado e o outro para o outro, o que vai acontecer? Ele não vai se movimentar, tá? Então, os dois têm que estar girando sempre para o mesmo lado, para que a gente consiga fazer esse movimento, certo? Então, presta atenção no que o tio vai falar aí sobre o teleférico e também algumas curiosidades, porque a gente tem teleférico pertinho da gente aqui, tá? Antigamente nos parques tinha isso, o tio foi uma vez num parque chamado Play Center, não existe mais, que tinha um teleférico que era de cadeirinha, e o tio morreu de medo daquela, você ficava balançando o pé, era bem estranho, né? Nos bondinhos eles são mais seguros, né? Mas ainda existe, então aqui a gente tem perto da gente aqui, a gente tem alguns, e o tio vai falar para vocês, tá certo? Teleférico é qualquer meio de transporte aéreo de pessoas ou materiais que utiliza cabos. Ele é bastante utilizado em locais íngremes, como montanhas, pela sua adaptação a terrenos acidentados. É provável que no início do século XIV já eram utilizados sistemas por meio de cabos para o transporte de suprimentos e peças de artilharia. Há também relatos que cabos feitos de fibra vegetal eram utilizados para passar grandes abismos na China, Japão e Índia. Vejamos agora alguns tipos de teleférico. As telecabines são fechadas, podendo ser pequenas com lotação para 2 pessoas ou maiores com capacidade para até 20 pessoas. Já as telecestas têm um funcionamento idêntico às telecabines. A diferença é que são abertas e os passageiros são transportados em pé. As telecadeiras também são abertas, mas os passageiros são transportados sentados. O tipo de telecadeira são os telesquis, que são utilizados para transportar esquiadores sobre a neve até o topo das pistas. Curiosidades. O teleférico mais alto do mundo encontra-se na Venezuela
liga a cidade de Mérida ao Pico Espejo. Ele parte de uma altitude de 1.600 metros e chega até 4.800 metros. A vista das cabines é equiparável à vista de um avião. Já o mais baixo situa-se em Masada, em Israel. A estação está apenas a 33 metros acima do nível do mar. Transporta pessoas às ruínas do topo montanhoso ao longo de um percurso de 900 metros. O mais frequentado é o de Nova York, que faz a travessia entre Roosevelt Island e Manhattan. Ele já transportou mais de 30 milhões de pessoas desde a sua inauguração em 1976. O mais rápido está na Malásia. Em um percurso com 3,5 km, ele atinge a velocidade máxima de 22 km por hora. No Brasil, há vários teleféricos em atividade, entre os quais podemos destacar Teleférico do Pão de Açúcar, localizado na cidade do Rio de Janeiro, é o mais famoso, sendo um dos principais pontos turísticos da cidade. Teleférico Laranjeiras, localizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. É o único do mundo a ligar duas praias. É considerado o mais moderno da América do Sul. O de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, possui 26 cabines e leva ao topo da Serra de São Domingos, onde se localiza uma estátua do Cristo, semelhante à do Rio de Janeiro, mas em menor proporção. O de Caxambu foi o primeiro a ser instalado no Circuito das Águas de Minas Gerais. Durante o passeio, é possível avistar o balneário de hidroterapia, além das atrações do Parque das Águas. Sua subida, após passar sobre o lago, é uma das com maior inclinação do Brasil. O de São Lourenço possui 1.300 metros de extensão e leva ao mirante do bairro Estação, onde se encontra uma Maria-Fumaça do século XVIII, que faz passeios até a cidade de Soledade de Minas. Já o teleférico de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, é constituído por cadeiras individuais e tem um percurso de 560 metros até o Morro do Elefante. Em seu topo, chega a 1.800 metros de altitude, sendo o mais alto do Brasil. Bem, galerinha, então é isso, tá? A nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem oportunidade, né? A gente está podendo sair de casa, mas quando puder, de dar uma volta, de conhecer alguns desses teleféricos que a gente tem aí, vai ser muito interessante. Quem já conheceu, depois quando a gente tiver o retorno nas aulas aí, eu gostaria de um relato das experiências, se vocês ficaram com medo, que nem eu fiquei quando eu fui nesse do Play Center que eu falei. Tá joia? Então, boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço do tio Adriano.